SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aquele que também não conhece a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar nessa sexta-feira uma palavra de Deus, uma palavra que nos anima, que nos conduz a uma dimensão diferente, talvez, a uma dimensão, se você desejar caminhar, desejar entender e desejar exercer a fé na palavra de Deus. Amados, todas as vezes que nós nos propomos a falar do reino de Deus, da palavra de Deus, nós entendemos que é melhor e maior do que tudo que nós possamos fazer, falar ou expressar. Então, quando nós, amados, vivemos isso, nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus que é infinito em misericórdia e que a sua fidelidade dura eternamente. Você compreende uma fidelidade que dura eternamente, de geração em geração, vai até o fim? Se nós não compreendermos, nós não podemos entender a dimensão do tamanho, da grandeza e do poder de Deus. Até porque eu creio, amado, que nenhum de nós, até o final, até o encontro com Jesus, poderá entender esta grandeza. Por quê? Porque é tão grande, tão intensa, tão imensa. Quando nós olhamos para o céu, em outro dia eu já comentei sobre isso, quando nós olhamos para o céu e vemos a imensidão desse céu azul, que pela manhã é azul com nuvens brancas e não aparece estrela a não ser o raiar do sol. À noite você vê a imensidão de um céu escuro ou azulado ou negro e a intensidade da quantidade absurda ou intensa de estrelas. Quando você olha para essa dimensão, como pode mensurar o Criador? Como pode entender a mente, o coração e o poder deste Criador, nosso Deus? Não tem como mensurar, amado. Nós estudaríamos a vida toda sobre a grandeza de Deus, sobre a grandeza do poder de Deus, sobre a imensidão do seu poder e criação, e não compreenderíamos. Mas eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está no Salmo 100, de número 100. Vamos ler. O Salmo 100, amado, expressa algo tremendo que eu quero compartilhar com os irmãos. Fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que coisa tremenda. Amados, vocês compreendem a dimensão da misericórdia, do amor de Deus e da fidelidade de Deus? Sabe, esse texto está falando que de geração em geração, bisavós, avós, filhos, netos, bisnetos, gerações até o fim, de geração em geração, a fidelidade do Senhor permanece. Ou seja, mesmo que nós sendo infiéis a Ele, Ele permanece fiéis a nós, por causa da sua imutabilidade, da sua perfeição de ser fiel, de fidelidade. É um dos atributos de Deus e não pode mudar. Mesmo que você e eu sejamos infiéis a Ele, Ele permanece inabalável na sua fidelidade. Não diz respeito a Ele te honrar se você for infiel, se você for pecador. Não diz respeito a Ele
te abençoar se você for infiel e pecador. Não está falando isso. Ele está dizendo que ele continua fiel no seu propósito, nos projetos, nos planos dele, nas promessas dele, porque é fiel, amado. E essa fidelidade de Deus promove em nós, atribui em nós algo tão tremendo, porque podemos crer num Deus que é fiel, mesmo com a nossa injustiça, mesmo com a nossa imperfeição, a nossa infidelidade, ele permanece fiel. Alguns falam sobre fidelidade e a primeira visão que vem é terrena, sobre ser fiel à esposa ou ao esposo. Ser fiel ao patrão, ao empreendedor, é o primeiro critério de fidelidade, mas que tem um atributo voltado à terra, coisas terrenas. Fiel ao esposo, à esposa, isso não é um atributo, isso é um dever. A partir do que você constitui o casamento, é um dever você ser fiel à sua esposa, você homem. E você, mulher, é um dever ser fiel ao seu esposo. Isso é uma regra de valor absoluta no relacionamento conjugal. Se é deturpada ou não diz respeito à regra absoluta que deve respeitar, que deve ser fiel. Mas não é sobre esta fidelidade a qual nós estamos expressando, a qual eu estou expressando. A fidelidade de Deus é muito maior do que uma fidelidade terrena, a qual nós olhamos eu sou fiel àquele meu amigo. De que forma? Porque você compartilha com ele de todas as coisas que você faz, e ele compartilha com você, e você não expande isso, não fala para outros. Isso é o significado de fidelidade? Aqui na terra, sim. Nas coisas terrenas, sim. Mas no reino de Deus, das coisas espirituais, fidelidade diz sobre muito mais do que isso. É uma aliança inabalável de fidelidade. É um dos atributos do Deus em nós, amados. Ser fiel para com Ele. Porque nós dizemos que somos fiéis a pessoas e não somos fiéis com Deus? Como podemos dizer que somos fiéis, amado? Você entende essa dimensão? De repente, um esposo é fiel à sua esposa, que é o critério terreno, humano. Mas não é fiel com Deus. Não exerce a fidelidade para com Deus. E como pode dizer que é fiel? Você entende que há uma dimensão e há uma divisão de expressão, de pensamento, em que faz com que haja uma acepção de sentimento de fidelidade terreno e sentimento de fidelidade espiritual para com Deus. Qual é o certo ou o que você está dizendo, o que você entende como fidelidade? A expressão é clara. O único fiel, o único justo e verdadeiro, o sublime, o Criador, o poderoso, o Eu Sou, o El Shaddai, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Entrai por suas portas com ações de graças e nos átrios com hino de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Sabe, amados, ele está dizendo que nós devemos render graças a Ele, entrar na presença dEle e falar com Ele de uma forma tremenda e poderosa, a qual eu confio plenamente, a qual eu digo: Senhor, render-te-ei graças, ó Criador dos céus e da terra, render-te-ei graças, ó Criador do ser humano, e que se tornam, a passar do tempo, quando compreendem o princípio da tua fidelidade, se tornam filhos e cordeiros com Cristo. Amados, vocês lembram a história do filho, do filho pródigo? Quando o filho tem sua herança, seu pai é um fazendeiro, tem gados, plantações, muitas criações, tem outro filho, e que um deles: pai, dai a parte da minha herança, porque eu quero ir embora. Ok, filho, eu vou te dar. Certamente o pai fez um planejamento e viu o quanto ele tinha direito, porque era herdeiro, e só tinha direito após a morte do pai, mas o pai deu ainda em vida. Não era um direito legal. Era um desejo do coração do pai dar aquilo que o filho pediu, mas não por direito, porque o pai assim o desejou. Porque o herdeiro só pode ser herdeiro após a morte do seu pai.
é que ele herda o seu patrimônio. Então aquele filho pródigo recebe os seus bens, o dote, aquilo que pertencia a ele no parâmetro em que o pai entendia que era parte dele, e vai e consome tudo, com as meretrizes, com a bagunça, com alimentos em outras regiões, com as festas pagãs em outras regiões, ao ponto de estar diante dos porcos, comendo uma comida indesejável, comendo um alimento que não era nem similar ao que os empregados do seu pai comiam. E daí lembrou, vou até o meu pai, porque os homens, os servos do meu pai, comem isso, comem aquilo, e isso que eu estou comendo não é justo. Não é um princípio de fidelidade. E ele volta, amados. E quando ele volta, o interessante é que o seu pai estava esperando ele. E a história não conta quanto tempo isso durou. Imagine esse pai esperando por muito tempo. Esse princípio de fidelidade, amado, é parecido com a fidelidade de Deus, mas não chega nem ao ponto de entendermos a grandeza dessa fidelidade de Deus, porque esse pai esperava e olhava com os olhos da fé uma terra mais longínqua, distante. E quando ele vê o filho, ele corre para abraçá-lo. E quando recebe o filho em sua casa, ele coloca um anel nos seus dedos, uma capa, uma vestimenta, e faz um banquete para o retorno. Aquele que estava morto e perdido, reviveu, está vivo. E eu preciso fazer uma festa, porque ele voltou. Amados, assim é Deus para conosco. Nós fugimos dele, nós somos infiéis a ele, nós fazemos coisas infiéis ao nosso Deus, à palavra dele, nós fazemos coisas terríveis. E quando nós pensamos em voltar, vemos a aliança que nós tínhamos e por causa dos nossos delitos e pecados, da nossa infidelidade, nos afastamos dele. Mas ele sempre está olhando para nós com olhos de amor e nos esperando. E quando nós voltamos, não é retroceder, agora é voltar à essência. Eu retrocedi quando eu saí da presença dele, mas agora voltando à essência desta primazia, a essência de fidelidade a ele. Nós temos um pai nos esperando e nos amando como sempre amou. Confie no Senhor, amado. E entenda que a fidelidade dele dura de geração em geração até que ele venha. Você precisa acreditar nisso. Você precisa entender que a fidelidade de Deus é tão tremenda, é tão poderosa, que você precisa voltar para ele. Volte para Deus, amado. Volte para a essência de adoração. Clame a ele. Ore, se renda a ele, se prostre na presença dele. E as coisas mudarão certamente na tua vida. A tua maneira de pensar, de agir, de fazer. E o amor de Deus que nos constrange estará em vós. Que Deus te abençoe. Um final de semana abençoado e poderoso na presença do Deus de misericórdia, do Deus de fidelidade, de geração em geração. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Eu quero compartilhar mais uma vez que todas as mensagens que nós gravamos no SBT Alto Araguaia, que está passando diariamente de segunda a sexta às 11h30, está também no canal do YouTube, SBT Alto Araguaia. Todas as mensagens estão no YouTube. Participe, amados. Entre lá, se você perdeu a mensagem da semana que passa na SBT, de segunda a sexta, elas estarão no canal do YouTube, SBT Alto Araguaia. Que Deus te abençoe. Participe, em nome de Jesus. SBT, a cara do Brasil.